O setor da construção civil e órgãos governamentais vem discutindo propostas para a regulamentação dos chamados distratos no setor imobiliário. Para entender melhor a proposta, eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Marcelo Tapai. Doutor, muito obrigada pela sua presença, uma ótima tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bem, então vamos começar falando como é que funciona hoje os distratos, né, doutor? Os distratos hoje, eles estão bastante tranquilos já na questão jurisprudencial, ou seja, nas decisões judiciais. O que as empresas têm proposto para os clientes é retenções acima de 30%, 40%, 50% daquilo que foi pago. Não aceitando isso, o cliente ele tem que ir até o judiciário e lá no judiciário fica garantido ao cliente receber de 85% a 90% do valor que ele pagou. Isso é o que se tem hoje. O que estão propondo é mudar essa regra, mudar o número, o valor de quanto a construtora pode reter para o cliente, o que, pelo que está na proposta, é muito ruim para o consumidor. Por que é ruim para o consumidor? Porque existe hoje uma proposta, uma ideia de se lançar um projeto de lei, fala até em medida provisória, uma coisa mais imediata, na verdade é um lobby das construtoras junto ao governo federal, para que mude o percentual de retenção. Não mais 10% sobre o valor pago pelo cliente, e sim agora a partir de 10% sobre o valor do contrato. Isso é uma mudança muito grande. Se você leva em conta que uma pessoa que compra imóvel na planta, ela paga em torno de 20% do valor do imóvel até a fase de obras, até a fase do financiamento, se eu retiver 10% do valor do imóvel, significa dizer que a pessoa está perdendo pelo menos metade daquilo que foi pago para a construtora. Agora, em imóveis de outros valores, acima do Minha Casa Minha Vida, a retenção é de 12%. Acima de R$900 mil, a retenção é de 14% sobre o valor do imóvel. Mais uma vez, se eu pago 20% durante a construção e eu retenho 14% do valor do imóvel, a pessoa vai perder pelo menos 70% daquilo que pagou. Da forma como está hoje, o consumidor ele não sai tão lesado? Não, da forma como está hoje é uma coisa mais ou menos justa. É muito importante talvez aqui você ressaltar que ninguém compra um imóvel pensando em desistir desse negócio. Então as pessoas compram um imóvel, fazem um planejamento de vida, ela se programa, ela se propõe a comprar, mas fatores que são imprevisíveis a essa pessoa a impedem de continuar essa negociação. Então ela simplesmente não vai mais conseguir comprar, não tem como conseguir comprar. Diz para a empresa, eu não vou conseguir comprar esse imóvel, e a empresa quer reter dela uma boa parte daquilo que foi pago. Talvez fosse interessante entender o que é a compra e venda de imóvel na planta. Compra e venda de imóvel na planta não tem venda nenhuma, é vender fumaça, não existe nada, existe um terreno no qual o consumidor é quem confia na construtora. Ele vai ali no stand de vendas, ele vê aquele projeto e diz para a construtora, olha, o que você está me propondo aqui me parece interessante. Quando estiver pronto, eu tenho interesse em comprar, eu faço uma reserva de compra futura. Ele começa a pagar para a construtora, inclusive antes da construção, continua pagando para a construtora durante a construção, e ele só vai efetivamente comprar o imóvel, fazer a negociação de compra e venda quando o imóvel estiver pronto, aí que ele vai atrás do financiamento bancário. Nesse período em que ele está financiando a obra, seria uma responsabilidade da incorporadora, pela lei, fazer esse financiamento. É o que está na lei, a responsabilidade de financiar, de custear, de administrar e de concluir a obra é da incorporadora. O cliente ele só adianta uma parte desse dinheiro porque confia nessa empresa. Quando o imóvel ficar pronto e ele foi mandado embora, ele não consegue o financiamento bancário, ele mudou as condições de vida dele, ele chega para a empresa, ele não desiste, ele não devolve nada. Ele diz para a empresa, o imóvel que eu ia comprar de você, infelizmente não consigo comprar porque a minha situação financeira não permite. Você pode vender esse imóvel para qualquer outra pessoa. Eu te emprestei dinheiro, eu financei a obra para você, me devolve parte desse dinheiro. E o judiciário ainda diz, desse dinheiro que o consumidor pagou para a construtora pode ficar com 10% a título de administração de alguma coisa, o que nem sei se existe, mas enfim, ele pode ainda ficar com 10% daquilo que recebeu. Sempre levando em conta que não há outra despesa para a empresa ou algum outro prejuízo que o consumidor deu causa, porque até a despesa de venda inicial, que é a corretagem, etc., é o consumidor que paga no momento da compra e não é devolvido esse dinheiro. Então a despesa de venda já foi paga pelo consumidor, ele financiou a obra, a construtora pode vender para terceira pessoa, essa terceira pessoa vai pagar as novas despesas de venda. Onde está o prejuízo da empresa? Pois é, mas a construtora não estaria considerando ter esse valor ao longo da construção?
E daí por aí se sentir lesada e por isso talvez essa mudança na medida? As empresas elas têm que ter um planejamento. Então, não necessariamente só quando a pessoa compra é que eu posso começar a construir. A incorporação imobiliária, ela passa à incorporadora a responsabilidade pelas verbas e pelo gerenciamento e pelo dinheiro dessa obra. Se eu tiver só uma pessoa contratada, ainda assim a incorporadora é a responsável direta para arrumar fundos para gerir esse negócio e entregar na data prometida. Dizer que o consumidor XYZ deixou de pagar e por isso eu posso atrasar a obra não é verdade. Então, ela tem que gerenciar esse risco, ela tem que entender como funciona o negócio. Todo negócio eventualmente envolve algum risco, mas essa é a atividade fim da empresa. É importante também entender que na incorporação imobiliária não é uma obra por encomenda determinada, ou seja, você quando vai comprar um imóvel, você não diz para a construtora, eu quero imóvel assim, 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 o assado. Você vai lá e escolhe um imóvel que é um produto da empresa que está na prateleira. O fato de eu não comprar esse produto não impede a empresa de vendê-lo para terceira, é o negócio dela. Então, olha, o Marcelo foi lá comprar o imóvel, eu vendi para ele, eu prometi a venda, agora ele não quer mais, para quem que eu vou vender? Porque era uma coisa exclusiva, não foi um vestido de noiva que eu encomendei sob encomenda. É uma coisa que está na prateleira da empresa, como uma lata de ervilha, aquilo que ela vende, aquilo que ela comercializa. Se o consumidor A não comprar, o consumidor B vai comprar, ela vai negociar no mercado, ela não pode ficar com o imóvel para renegociar, com as despesas de venda que ela teve inicialmente que o consumidor pagou e com o dinheiro dele. Isso é uma aberração, isso aí é um enriquecimento ilícito, isso aí é proibido por lei, enriquecimento ilícito é proibido por lei. Hoje você tem vários avanços favorecendo ao consumidor e qualquer medida no sentido da que está sendo proposta, que repito, defende somente os interesses das incorporadoras, é um grave retrocesso nas relações de consumo. E em que ponto está essa medida, Marcelo? A medida, entendo que está nessa que o judiciário já vem estabelecendo. Afinal de contas, você tem aí centenas de tribunais por todos os países e milhares de juízes. Não é aceitável que milhares de juízes não saibam o que estão fazendo. Então, é preciso entender 10%, 15%, em alguns casos até 20% do valor que foi pago, entendendo o que está acontecendo, entendo que é bastante razoável. No caso de um consumidor que tenha dado ainda um percentual muito pequeno, daquele percentual exigido até a entrega do imóvel, os custos que a empresa já teve para aquela venda, burocráticos, tudo já está incorporado naquele primeiro percentual que ele paga? Sim, as pessoas, aliás, que deram um percentual menor, não chegaram ainda na fase do financiamento, o prejuízo dessas será muito maior, porque, lembra, o que eles estão querendo é que a devolução seja com uma retenção com valor fixado sobre o valor do imóvel. Sempre, as primeiras parcelas, elas são de corretagem, são parcelas de venda. Então, a partir do momento que eu entrei no stand de vendas, aquele custo inicial que eu dei não foi de entrada, foi das despesas de venda. As despesas da construtora de propaganda, venda, planejamento, marketing, site, etc, já estão pagas pelo consumidor. Se ele pagar lá mais só 5% do valor do imóvel e tiver retido 10%, o prejuízo dele será ainda maior. Ou seja, não existe aqui um ponto em que o consumidor paga mais ou paga menos e que a empresa vai ter prejuízo. E Marcelo, quando é que o consumidor pode realizar o distrato desse contrato imobiliário? A qualquer momento? É uma pergunta muito importante essa. Ele pode realizar o distrato a qualquer momento, desde que ele não tenha entrado do financiamento imobiliário. Eu só posso realizar distratos durante o pagamento das parcelas para a construtora, ou seja, enquanto o imóvel for só uma promessa de compra e venda. A partir do momento que haja compra e venda, que eu fiz o financiamento no banco e eu tenha pago a construtora, pegado o imóvel, eu não posso mais desistir. Então, a desistência é desde o momento que eu assinei no stand de vendas até o momento que o imóvel ficar pronto. E só para a gente encerrar, dando uma dica para quem está nos acompanhando, até que ponto é interessante você procurar um imóvel na planta? Tem como o consumidor parar e fazer essa análise, fazer algum cálculo que o ajude? Imóvel na planta hoje não é um bom negócio, é um péssimo negócio. Ele custa muito mais caro ao final do que se você fosse comprar um imóvel pronto, porque você vai pagando as parcelas para a construtora durante a obra. Essas parcelas, na verdade, elas são uma forma de você formar aquele capital inicial que seria entrar e financiar depois. Só que o preço desse imóvel vendido hoje já é o preço do imóvel de mercado. Você paga durante 2 ou 3 anos, não usufrui desse imóvel durante esse período e o preço, o custo final ainda continua sendo corrigido pelo INCC. Então você investe 3 anos num negócio que não é seu e você não usa. Esse negócio tende a aumentar o preço e você só vai poder
conseguir mudar depois desse tempo se conseguir um financiamento que ainda sai caro. Então talvez a melhor situação seja eu juntar dinheiro e dar uma entrada maior para poder financiar o imóvel. É muito importante que o imóvel não é uma coisa que você compra com a emoção. O imóvel você nunca vai comprá-lo no dia que você for visitar o estande de vendas. É uma coisa que você deve fazer com bastante tranquilidade. Você vai no estande de vendas hoje, esse é sempre o melhor negócio à disposição. Se você não pegar esse imóvel, você não vai conseguir nenhum outro. Está muito mais barato do que o mercado. Aquele planejamento feito ali no momento da venda pelo corretor que te apresenta os números, eles são irreais e não representa o projeto futuro. Então tudo aquilo parece muito bom. Você não pode cair nessa história, você não pode ser movido pela emoção. Tem que pegar o contrato, levar para casa, fazer uma análise detalhada, entender o que está escrito, entender matematicamente aquilo que vai representar, os riscos desse negócio, para que depois você não tenha que se desfazer no negócio. Agora o grande problema é que mesmo fazendo isso, o que acometeu as pessoas que hoje estão destratando o imóvel são a crise econômica, que pegou todo mundo de surpresa, e a falta de financiamento bancário. Os bancos sem dinheiro enxugaram crédito e eu não tenho como continuar o negócio, sou obrigado a devolver. Esse foi Marcelo Tapá, ele é advogado especialista em direito imobiliário, conversando com a gente sobre distratos imobiliários. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença. Eu é que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição de vocês para outras conversas. Obrigada, até uma próxima então.